A ligação da minha mãe veio numa tarde de terça-feira, enquanto eu me preparava para mais uma viagem de trabalho. Quando vi o número dela, quase deixei cair na caixa postal, mas algo me disse que era melhor atender. Tiffany, querida. Como você está? A voz da minha mãe tinha aquele tom doce que ela sempre usava quando queria alguma coisa. Tô bem, mãe. Só me preparando para uma viagem para Chicago amanhã, e você? Coloquei o telefone entre a orelha e o ombro enquanto continuava dobrando as roupas na mala. Bem, eu tenho uma novidade. Sua irmã está de volta na cidade. Ela e o Derek se mudaram do Arizona ontem. Parei na hora. Eu e Amber quase não nos falávamos desde a leitura do testamento da vovó Eleanor, 4 anos atrás. Sério? Achei que o negócio do marido dela estava indo super bem lá. Ela sempre se gabava disso nas festas de fim de ano. A voz da minha mãe mudou um pouco. Pois é, mas parece que as coisas não deram tão certo. Teve os problemas com os sócios dele e eles decidiram voltar para cá e recomeçar. Eu já sabia onde essa conversa ia dar. O problema, querida, é que eles estão ficando aqui em casa, mas você sabe como nossa casa é pequena. O joelho do seu padrasto tá piorando e, com eles no quarto de hóspedes, ele não tem espaço para fazer a fisioterapia. Fechei os olhos e contei até 5. Mãe, você tá querendo dizer o que eu tô pensando? Bem, aquela casa que sua avó deixou para você tem 3 quartos, e você mora sozinha naquele casarão. Seria só por um tempo, até eles se estabilizarem, arrumarem empregos e se organizarem. A casa da vovó Eleanor. Meu refúgio. O único lugar que realmente era meu, depois de uma infância inteira me sentindo uma estranha na minha própria casa. Depois que meu pai morreu, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se casou com Robert só 18 meses depois. E então veio Amber. E, de repente, eu tinha me tornado um mero pensamento de última hora. Quão temporário é o temporário? Perguntei. Oh, não muito tempo. 1 mês ou 2, no máximo. O Derek já tem algumas entrevistas marcadas. Eu duvidava disso, mas o que eu poderia dizer? Tudo bem, eles podem ficar no quarto azul. Mas só até encontrarem um lugar para eles. Depois de desligar, sentei na beira da cama e deixei as lembranças tomarem conta de mim. Amber era 6 anos mais nova que eu, filha biológica do Robert. Desde o dia em que nasceu, ela virou o centro do universo da nossa família. Enquanto mamãe e Robert a adoravam, eu encontrei refúgio na casa da vovó Eleanor. A mãe do meu pai nunca tentou substituir meus pais, mas me deu algo que eles não podiam, atenção total. Os finais de semana na casa dela eram minha fuga do caos que Amber causava em casa. Ela entrava no meu quarto sem bater, pegava minhas coisas sem pedir e fazia escândalo quando ouvia um anão. Mamãe e Robert sempre passavam pano. Ela é só uma criança, Tiffany. Não precisa ser tão rígida. A faculdade foi minha primeira experiência real de liberdade. No dormitório, finalmente tive um espaço só meu, onde ninguém podia invadir. Mas, no meu último ano, a vovó Eleanor faleceu. Fiquei arrasada, mas, no meio da dor, veio uma surpresa inesperada. Ela deixou a casa e as economias dela para mim. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu começar minha vida sem dívidas. A reação de Amber foi imediata e cheia de exigências. Isso não é justo. A gente devia vender e dividir o dinheiro. Ela não era sua avó, respondi. Era a mãe do meu pai. Você não tem nada a ver com ela. Mas ainda somos família. Mãe, fala pra ela. E, como sempre, mamãe e Robert vieram com aquele jeitinho, sugerindo que eu deveria pensar em dividir com minha irmã. Eu recusei. E, depois disso, o que já era um relacionamento tenso se rompeu de vez. Mal nos falamos desde então. A gente só se via nas reuniões de família obrigatórias. Fui ao casamento dela quando tinha 20 anos e vi Amber se casar com Derek, um homem 10 anos mais velho, cheio de dinheiro da família e boas conexões no mundo dos negócios. Logo depois, eles se mudaram para o Arizona. E, para ser sincera, fiquei aliviada. Quanto mais longe ela estivesse da minha vida, melhor. Agora, 4 anos depois, eles estavam de volta. E, em breve, estariam na minha casa.
Terminei de arrumar minha mala para a viagem a Chicago com um aperto no peito. Meu trabalho como representante de vendas de uma empresa de suprimentos médicos exigia que eu viajasse bastante, algo que eu normalmente adorava. Mas agora, essas viagens teriam um novo propósito: escapar do caos que Amber, com certeza, traria para minha casa. Uma semana depois, eles chegaram. 4 malas cheias de roupas e acessórios de grife. Amber me abraçou com entusiasmo forçado, enquanto Derek apertava minha mão com firmeza. Mostrei o quarto azul para eles e ajudei a desfazer as malas. Enquanto pendurava o terceiro casaco de grife da Amber, não pude deixar de pensar: vender um desses já pagaria um mês de aluguel em algum lugar. Durante o jantar daquela noite, Derek pigarreou. Já tenho algumas oportunidades surgindo. Amanhã, vou me encontrar com um amigo da faculdade que trabalha num banco de investimentos. Isso é ótimo, respondi, de verdade. Quanto mais rápido ele conseguisse algo, melhor para todo mundo. Amber girava o garfo na massa, sem pressa. Eu não vou procurar trabalho tão cedo, disse ela. Sou mais do tipo dona de casa. Você sabe, adoro cuidar do lar, deixar tudo bonito. Levantei as sobrancelhas. Ótimo! Então, já que você gosta de cuidar da casa, pode ficar responsável pela limpeza, cozinhar e lavar roupa enquanto estiver aqui. O sorriso dela sumiu na hora. Ah, não! Não foi isso que eu quis dizer. Eu gosto de cuidar da minha própria casa. Aqui, sou uma convidada. Então, você é dona de casa, mas só quando te convém? Não consegui evitar o comentário. Não distorce minhas palavras, ela rebateu. Só quis dizer que ainda estou me adaptando. Derek entrou na conversa, tentando mudar de assunto, e eu deixei pra lá. Mas já sabia exatamente como isso ia acabar. Algumas coisas nunca mudam. Depois de 2 semanas morando com Amber e Derek, eu estabeleci minha própria rotina: acordar cedo, sair pro trabalho antes que eles levantassem e voltar o mais tarde possível. Não era o ideal, mas pelo menos assim eu evitava ao máximo ficar perto da Amber, que já tinha voltado aos velhos hábitos apesar de se dizer a dona de casa. Todas as noites, quando eu chegava, encontrava a pia cheia de louça, roupas espalhadas pela sala e nada de jantar. Enquanto isso, Amber estava esparramada no meu sofá, grudada no celular ou assistindo reality shows. Ah, você voltou, ela dizia sem nem levantar os olhos. Faz alguma coisa para comer? Tô morrendo de fome. Nas primeiras vezes, engoli minha frustração e fiz o jantar para todos nós. Mas, na segunda semana, minha paciência já estava no limite. Amber, o que você fez hoje? Perguntei, depois de ver a bagunça pela casa mais uma vez. Ela deu de ombros. Fui ver a mamãe e o papai, depois encontrei a Jéssica do colégio. Você sabia que ela tem 2 filhos agora? A vida dela tá um tédio total. Ah, entendi. Mas será que você teve tempo de, sei lá, passar um aspirador ou colocar uma máquina de roupa para lavar? Meu Deus, Tiffany, como você é tensa. Passei o dia ocupada me reconectando com as pessoas. Além do mais, essa casa é sua. Você que deveria querer mantê-la bonita. Fechei os olhos e respirei fundo. Se eu não saísse dali, ia acabar falando algo de que me arrependeria. Derek, pelo menos, parecia estar tentando. Derek saía todas as manhãs de terno e voltava à noite com histórias sobre entrevistas e eventos de networking. Se ele realmente estava procurando emprego ou só evitando ficar em casa, eu não sabia dizer. Mas, pelo menos, ele não estava me dando mais dor de cabeça. Quando meu chefe ligou com a notícia de uma viagem de negócios de uma semana para Boston, eu quase o abracei pelo telefone. 7 dias inteiros longe dessa situação? Parecia um presente dos céus. Na noite antes da minha viagem, deixei bem claro para Amber. Vou ficar fora por uma semana, disse, enquanto terminava de arrumar minha mala. Não quero festas na minha casa enquanto eu estiver fora. Nada de convidados. E nada de bagunça me esperando quando eu voltar. Amber revirou os olhos dramaticamente. Sim, mãe. Mais alguma coisa? Não respirar seu ar precioso? Não sentar na sua mobília sagrada?
Derek tem uma segunda entrevista na semana que vem, então espero que a gente esteja longe de você logo, acrescentou com um tom sarcástico. Na manhã seguinte, saí cedo, tentando ignorar a sensação incômoda de que algo daria errado enquanto eu estivesse fora. A viagem para Boston foi um alívio. Além de escapar da tensão de casa, ainda fechei um contrato com um grande hospital, o que me garantiria um bônus bem generoso. Meu chefe ficou empolgado e prometeu uma ótima comissão. Ótimo trabalho, Tiffany, ele disse na nossa última ligação. Tira um dia extra se precisar. Você merece. Agradeci, mas recusei o dia extra e marquei um voo mais cedo para casa. Apesar da minha preocupação, uma parte de mim queria acreditar que Amber e Derek tinham respeitado meus pedidos. Talvez, só talvez, eu voltasse para casa e encontrasse tudo em ordem, com boas notícias sobre o emprego do Derek. Meu voo pousou no fim da tarde de domingo. Do lado de fora, a casa parecia normal quando o táxi parou, o que tomei como um bom sinal. Destranquei a porta da frente e empurrei minha mala para dentro. Foi aí que notei algo estranho. 3 malas desconhecidas estavam empilhadas perto da escada. Antes que eu pudesse processar o que aquilo significava, ouvi risadas vindas da sala. Não eram só as vozes de Amber e Derek, havia outras também, que me soavam vagamente familiares. Larguei minha mala e fui direto na direção do barulho. Quando cheguei, congelei no meio do caminho. Amber e Derek estavam sentados confortavelmente no meu sofá, tomando café. Em frente a eles, um casal mais velho, que eu reconheci na hora, os pais do Derek. Todos os 4 me encararam, surpresos. Tiffany! A voz de Amber saiu alta demais, forçada. A gente achou que você só chegaria mais tarde. Claramente, respondi friamente, lançando um olhar para a bagagem extra no corredor. O que está acontecendo aqui? Amber abriu um sorriso largo e falso. Ah, você lembra dos pais do Derek, né? Roger e Linda. Eles decidiram vir nos visitar por um tempo. Não é ótimo? Eu abri a boca para protestar, para lembrar a todos que essa era minha casa e que eu não tinha autorizado ninguém. Mas antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, Amber pulou do sofá, agarrou meu braço e praticamente me arrastou para a cozinha. Só um minutinho, ela gritou por cima do ombro antes de fechar a porta atrás de nós. Você perdeu o juízo, sibilei. Eu falei que não queria convidados. Eu sei, ela sussurrou, com os olhos implorando. Mas eu preciso que você entre na brincadeira, só por um tempinho. 2 semanas, no máximo. Absolutamente não. Eu quero que eles vão embora amanhã. Por favor, Tiffany. A voz dela baixou ainda mais. Eu disse a eles que essa casa é minha. Meu queixo caiu. O quê? Derek entrou na conversa. Desde que eles acham que essa casa é da Amber, tem nos tratado muito melhor. Depois que nosso negócio faliu, eles ficaram frios comigo, me culpando, dizendo que eu me distraí, que foi culpa minha. Isso está nos ajudando a salvar a cara. Eu pisquei, incrédula. Você só pode estar brincando. Eu não vou entrar nessa maluquice. Amber agarrou minhas mãos. Por favor. Eu prometo fazer todo o trabalho doméstico. Eu vou cozinhar, limpar, lavar roupa. Tudo o que eu não tenho feito até agora. Só finge que está morando aqui por um tempo porque teve problemas no trabalho. Por favor, Tiffany. Eu nunca te pedi nada. Olhei para o rosto desesperado dela e senti minha determinação vacilar. Era ridículo. Totalmente absurdo. Mas, de alguma forma, me vi concordando. 2 semanas. Nenhum dia mais. E você vai cumprir sua promessa sobre as tarefas domésticas. O alívio estampou o rosto dela. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu juro que você não vai se arrepender. Voltamos para a sala, onde Amber me apresentou como sua irmã que estava temporariamente hospedada com ela por causa de alguns problemas no trabalho. Os pais de Derek a sentiram com simpatia, embora Linda me olhasse com um certo ar de julgamento. O jantar foi comida para a viagem do restaurante da esquina, apesar de Amber jurar que tinha preparado tudo sozinha. Enquanto comíamos, Linda e Roger dominaram a conversa, contando em detalhes como o negócio do filho deles tinha falido.
Os parceiros inescrupulosos e os concorrentes implacáveis eram os culpados, segundo eles. Nunca, nenhuma vez, sugeriram que Derek pudesse ter alguma responsabilidade pelo fracasso do próprio negócio. Quando terminamos de comer, Amber se virou para mim com um sorriso doce do tipo que sempre significava encrenca. Tiffany, você se importaria de lavar a louça enquanto eu converso com Roger e Linda? Ela nem esperou minha resposta antes de acrescentar, obrigada, irmã. E foi nesse momento que percebi que tinha sido enganada. Enquanto raspava os pratos na pia, observava Amber rindo e encantando os sogros na minha sala de estar. A sensação era clara, as promessas dela sobre ajudar nas tarefas domésticas nunca iam se concretizar. E eu estava certa. Uma semana depois, essa farsa absurda me transformou na empregada doméstica não oficial e no saco de pancadas da casa. Todas as manhãs, eu saía cedo para trabalhar, enquanto todos ainda dormiam. Derek já tinha largado a busca por emprego e agora atuava como guia turístico dos pais. Eles passavam os dias fazendo compras, passeando e jantando fora, enquanto eu trabalhava para pagar as contas da casa que eles acreditavam pertencer à minha irmã. À noite, quando eu voltava, Amber encenava um espetáculo, fazia de conta que cozinhava para os sogros. O que na verdade significava pedir comida para a viagem, transferi-la para os pratos da minha avó e depois desfilar pela casa como se tivesse passado o dia na cozinha. Ela até bagunçava a cozinha de propósito, só para parecer que tinha feito tudo do zero. Tiffany, você pode ajudar a limpar a cozinha, virou seu refrão noturno. Sempre dito com um olhar inocente, enquanto Linda e Roger observavam. Já que você está hospedada conosco, é justo que você contribua. Eu mordia a língua e fazia o que pediam, sentindo o olhar crítico de Linda queimando minhas costas. Ela começou a fazer pequenos comentários só para eu ouvir. É tão generoso da parte da Amber ajudar a irmã em um momento difícil. A família sempre deve vir em primeiro lugar. Ou então. Eu criei o Derek para ser bem-sucedido. Mas também para ajudar os menos afortunados. Estou feliz que ele esteja apoiando a esposa e a cunhada em dificuldades. Aquilo foi a gota d'água. Depois de um dia particularmente exaustivo no trabalho, encurralei Amber na lavanderia. Isso tem que parar. Você prometeu que ia cuidar da casa, mas eu tô fazendo tudo, enquanto você fica brincando de anfitriã na minha casa. Ela pelo menos teve a decência de parecer culpada. Eu sei, eu sei. Sinto muito. É que Linda tem expectativas muito altas, e eu não quero decepcioná-la. Ótimo. Então me diz, quando eles vão embora? Já faz mais de uma semana, eles precisam sair. Eu vou falar com o Derek. Ela até tentou parecer convincente, mas dava para ver na cara dela que nada ia mudar. Naquela noite, recebi a conta dos serviços públicos e quase desmaiei. O valor tinha mais que dobrado. 5 pessoas morando na casa. Água sendo usada o dia todo. Luz acesa o tempo inteiro. O aquecimento ligado no máximo porque Linda era sensível ao frio. Tudo isso somou centenas de reais a mais do que o normal. Desci as escadas correndo, as contas na mão, e encontrei Amber sozinha na cozinha. Olha isso. Empurrei os papéis para ela. Os serviços públicos dobraram. Você tem que pagar pelo menos metade. Ela pegou as contas e arregalou os olhos. Eu não posso pagar isso. Não temos dinheiro agora. Isso não é problema meu, retruquei, cruzando os braços. Vocês estão morando aqui, usando água e eletricidade o dia todo enquanto eu tô no trabalho. Não vou bancar isso sozinha. Não fala assim, Tiffany. Amber tentou adoçar a voz. Nós somos família, não pode nos ajudar só dessa vez? Minha paciência finalmente explodiu. Não. Eu tô cansada dessa situação. Se vocês não podem ajudar financeiramente, então pelo menos faz o que prometeu e cuida da casa. Mas nem isso você tá fazendo. Eu tô farta de ser feita de idiota. Eu só percebi o quanto estava gritando quando ouvi a porta da frente se abrir. Derek e os pais dele tinham voltado de mais um passeio, chegando bem no final da nossa discussão. O que tá acontecendo aqui? Roger exigiu, franzindo a testa. A expressão de Amber mudou instantaneamente de irritada para vítima.
A Tiffany não quer pagar a parte dela das contas, disse ela, com uma voz pequena e magoada. Eu olhei para ela, sem acreditar. Depois de tudo, ela ainda estava me jogando debaixo do ônibus. Linda deu um passo à frente, com a expressão severa. Jovem, eu não entendo essa sua atitude. Sua irmã abriu as portas da casa dela para você durante um momento difícil, e é assim que você retribui? Se recusando a ajudar? Não foi isso que eu tentei começar, mas Roger me interrompeu. Francamente, desde que chegamos, notamos sua falta de gratidão. Amber cozinha e mantém essa casa linda, enquanto você entra e sai quando bem entende, aproveitando da bondade dela. Minha cabeça girava. O absurdo de estar levando sermão sobre explorar Amber, na minha própria casa? Sem dizer mais nada, peguei as contas e fui direto pro meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Lá embaixo, eu ainda conseguia ouvir as vozes deles, abafadas, subindo e descendo. Já dava para imaginar. Amber bancando a vítima, os sogros consolando ela, tudo às minhas custas. A injustiça daquilo queimava no meu peito. Quando finalmente desci para jantar, a atmosfera estava gelada. Linda e Roger mal reconheceram minha presença. Amber evitava até olhar para mim. Só Derek parecia desconfortável com a tensão, mexendo no guardanapo e tentando puxar assunto, mas a conversa morreu rápido. Então Linda limpou a garganta. Amber, querida, meu pai sempre me ensinou que honestidade e respeito são os alicerces de qualquer lar. Claro, mãe, Amber respondeu de imediato. Pois é por isso que sentimos que precisamos falar. Linda me lançou um olhar afiado. Não achamos que esteja dando certo ter sua irmã aqui. Ela está claramente se aproveitando da sua hospitalidade, para ser bem sincera, a atitude dela está afetando a paz do seu lar tão adorável. Quase engasguei com a água. Roger concordou com a cabeça. Vocês já foram mais do que generosos, mas chega uma hora que precisam pensar na própria família primeiro. Não é, filho? Dererick murmurou algo inaudível, sem tirar os olhos do prato. Linda continuou. A gente acha que seria melhor se a Tiffany encontrasse outro lugar para morar o quanto antes. Todos olharam para Amber, esperando a resposta dela. Eu também encarei, curiosa para ver se finalmente ela ia contar a verdade sobre quem era dona daquela casa. Ela hesitou. Seu olhar ia de mim para os sogros. Eu vi a luta interna no rosto dela. Então, respirando fundo, ela se virou para mim. Tiffany disse, com a voz anormalmente firme. Acho que seria melhor você arrumar suas coisas. Preciso que você se mude em 2 semanas. O silêncio foi ensurdecedor. Roger e Linda sentiram, satisfeitos. Dererick olhava para a esposa, chocado. Amber encontrou meu olhar, implorando silenciosamente para eu entrar na brincadeira mais uma vez. Mas alguma coisa dentro de mim finalmente quebrou. Eu tinha chegado no meu limite. Levantei-me devagar, coloquei o guardanapo sobre a mesa e encarei aquelas pessoas que tinham invadido minha casa e minha vida. Não, falei calmamente. Acho que não vou fazer isso. A sala ficou em silêncio absoluto. A boca de Linda caiu, chocada. O rosto de Roger se encheu de indignação. Como é que é? Linda gaguejou. Essa não é uma decisão sua, mocinha. Me inclinei para a frente, colocando as mãos espalmadas na mesa de jantar. A mesa da minha avó. Na minha casa. Na verdade, é o seguinte, todo mundo nesta sala tem exatamente 2 dias para fazer as malas e ir embora. E quando eu digo todo mundo, eu quero dizer todo mundo. O rosto de Amber ficou pálido. Tiffany, por favor, podemos falar sobre isso em particular? Chega de conversas particulares, Amber. Cansei das mentiras e manipulações. Me virei para Linda e Roger. Tem uma coisa que vocês deveriam saber. Eu deixei Amber e Dererick ficarem aqui temporariamente porque eles precisavam de ajuda. Mas esta casa é minha. Eu sou a dona. Eu pago todas as contas. Os olhos de Linda se estreitaram, desconfiados. Amber, isso é verdade? Amber parecia prestes a vomitar. Eu posso explicar. Você nos disse que esta casa era sua. A voz de Roger ficou perigosamente baixa.
Você nos mostrou o lugar como se fosse a dona. Derek finalmente se manifestou. Pai, a gente só queria salvar a cara depois que o negócio faliu. Não queríamos que vocês soubessem como as coisas estavam ruins. Os minutos seguintes foram um caos. Linda e Roger gritavam com Dererick e Amber. Amber chorava, tentando se justificar. Dererick ficou sentado, com a cabeça entre as mãos, derrotado. E eu fiquei ali, assistindo o castelo de mentiras da minha irmã desmoronar ao redor dela. Finalmente, quando o barulho diminuiu o suficiente, bati a mão na mesa com força, fazendo os pratos chacoalharem. Eu não me importo com o drama da família de vocês. Eu quero todo mundo fora da minha casa. Agora. Linda se levantou, reunindo toda a dignidade que conseguiu. Nós vamos embora imediatamente. Não ficaríamos mais um minuto numa casa construída sobre mentiras. Ela lançou um olhar duro para Amber e Dererick. E vocês dois, não esperem correr para nós depois dessa humilhação. Em menos de uma hora, Linda e Roger já estavam com as malas prontas. Assim que eles chamaram um táxi, foram embora sem se despedir de ninguém. A porta bateu atrás deles com força, deixando claro que não voltariam. No momento em que sumiram de vista, Amber explodiu. Como você pôde fazer isso comigo? Você arruinou tudo. Eles nunca vão nos perdoar agora. Eu? Você mentiu para eles, Amber. Você mentiu para mim. Você tem se aproveitado de mim desde o dia em que se mudou. Eu estava desesperada. A aprovação dele significa tudo para o futuro do Dererick. Agora não temos nada. Esse não é meu problema. Minha voz saiu fria e firme. Você tem 2 dias para encontrar outro lugar para morar. O rosto de Amber se contorceu de raiva. Você sempre teve ciúmes de mim. Sempre. Só porque a vovó te deixou esta casa. Ela me deixou esta casa porque ela era minha avó, não sua. E porque eu era a única que passava tempo com ela. A única que se importava com ela. Você só apareceu quando queria algo dela. Isso não é verdade. É, sim. Assim como é verdade que você não mudou nada desde que éramos crianças. Você ainda acha que o mundo gira ao seu redor, que as regras não se aplicam a você, que todo mundo tem que fazer o impossível para te agradar. Bem, eu cansei, Amber. Cansei de te proteger, de te cobrir, de te ajudar. Agora, saia da minha casa. Sem esperar resposta, me virei e subi as escadas, me trancando no quarto. Os gritos de Amber continuaram ecoando pela casa, mas eu ignorei. Meu corpo tremia de adrenalina, mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranhamente calma tomou conta de mim. Pela primeira vez na minha vida, eu enfrentei minha irmã sem recuar. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era minha mãe. Tiffany! O que diabos está acontecendo? A Amber me ligou ontem à noite chorando dizendo que você jogou ela e o Dererick para fora. Eles não têm para onde ir. Eles podem ficar com você e o Robert, não podem? Sua casa não é tão pequena assim? O ponto família. Ajuda a família? Você sabe que eu ri amargamente dessa ideia. Essa regra vale para Amber também, porque desde que ela se mudou, não fez nada para me ajudar. Pelo contrário, ela mentiu para os sogros dizendo que minha casa era dela e ainda tentou me expulsar quando eles sugeriram isso. Tenho certeza de que foi um mal-entendido. Minha mãe disse. Não foi, mãe. Pela primeira vez, ela realmente me ouviu, em vez de automaticamente ficar do lado da Amber. Amber e Derek se mudaram prometendo que seria temporário. Mas então, sem nem me perguntar, chamaram os pais dele para virem também. Ela largou todas as tarefas domésticas para mim, enquanto fingia para os sogros que era dona da casa. Quando pedi que ajudassem a pagar as contas, que dobraram, ela simplesmente recusou e ainda me culpou na frente de todo mundo. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Bom, tenho certeza que ela não quis dizer isso. Eu não me importo com o que ela quis dizer. Eu fui mais do que generosa e ela se aproveitou de mim o tempo todo. Eles precisam sair hoje. Tiffany, por favor, reconsidera. Não. E, sinceramente, mãe, não quero mais ouvir você ou o Robert se for para só defenderem ela, como sempre.
Estou cansada de ser a responsável que nunca recebe nenhuma consideração. Desliguei antes que ela pudesse responder. Foi um alívio, na verdade, finalmente me impor. Naquela noite, Amber e Derek fizeram as malas. Não se despediram. Nas semanas seguintes, soube por conhecidos que Amber e os sogros dela não estavam mais se falando. Parece que eles. 3 meses depois daquela confusão, minha casa finalmente voltou a ser um lugar tranquilo. As contas voltaram ao normal, minhas viagens de trabalho deixaram de ser uma forma de escapar e passaram a ser algo que realmente aproveito. Decidi redecorar o antigo quarto azul, transformando-o no meu escritório. Agora, posso trabalhar de casa sempre que não estiver viajando. Neste momento, estou sentada no balanço da varanda da minha avó, vendo o sol se pôr sobre o bairro que ela tanto amava. Essa casa não é só um prédio. É o meu refúgio. Minha herança. Meu lar. E, finalmente, é só meu de novo.